Mas vai faltar pão? Vai. Você vai ficar doente? Vai. Você vai passar por noite escura? Vai. Até porque o sofrimento faz parte desta vida. Jesus nunca disse que seria fácil. Se alguém disse que seria fácil, essa pessoa infelizmente me enganou. Ao contrário, ele diz, João capítulo de número 16, versículo de número 33, ele diz, olha, no mundo teremos aflições. Ele deixou claro, olha, a aflição vai ter, angústia vai ter, mas eu venci o mundo. E a Bíblia diz que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Então o primeiro aviso que eu quero aqui destacar é o abismo em Cristo, irmãos. Existem muitas traduções boas em português, é verdade. Mas existem traduções péssimas por demais. Quer ver um exemplo aqui? Você pega uma tradução bíblica brasileira, está escrito lá, olha, Judas, ele se arrependendo, ele foi ao sumo sacerdote, devolver as moedas de prata. Aí você pega uma outra tradução e vai estar lá escrito, olha, Judas sentindo remorso, ele foi ao sumo sacerdote devolver as moedas de prata. Aí gera um problema na tua mente. Por quê? Uma tradução diz que ele se arrependeu. Outra tradução diz que ele sentiu remorso. Qual é a tradução que está correta? É que diz que é remorso? Ou é que diz que ele se arrependeu? O português não vai te ajudar. O que vai te ajudar é o original. A gente vem com o original. A gente vai descobrir que a palavra para remorso em língua grega é metameletes. O que é metameletes? É uma angústia, é um sentimento de culpa por ter feito algo por alguém que não merecia. Aquela pessoa vai sofrer pela situação. Eu vou dar um exemplo aqui. Minha esposa às vezes não gosta de eu dar esse exemplo, mas eu vou dar. Na época que eu trabalhava, eu passei 16 anos da minha vida trabalhando como encarregado de armação, um projeto de arquitetura, era a minha área que eu trabalhava também. E Deus me arrancou de lá para botar na obra, irmãos. E um dia eu conto qual foi o processo e é Deus que faz. Queridos, eu me lembro que na época, algumas pessoas que trabalhavam comigo, eles diziam assim, olha, sexta-feira a gente vai beber. Eles diziam, não era sempre evangélico, mas sexta-feira a gente vai beber. Porque é sexta-feira sem lei. Quando vinha para o trabalho na segunda-feira, eles iam meio melancólicos, eles diziam, rapaz, eu farrei. Eu saí com outras mulheres, quando eu cheguei em casa, minha esposa estava lá, a janta está posta na mesa, a toalha lá no banheiro, aquele carinho, aquela mulher não merecia aquilo que eu fiz com ela, e ele ficou com aquele remorso, com aquele sentimento de culpa por ter magoado alguém que de fato não merecia. Só que quando a semana rodava novamente e chegava na sexta-feira, eles bebiam, farravam e traíam novamente. Por quê? Porque eles sentiram apenas remorso. Quem sente remorso não muda. Então, uma tradução diz que Judas sentiu remorso. Essa é uma pergunta mais certa, irmãos. Outra tradução diz que Judas se arrependeu. Só que quando a gente vem para o texto dele, a palavra para arrependimento em língua grega é metanoia. O que é metanoia, pastor? É uma mudança na mente. É um tipo de paranoia. Observou que o cara quando está drogado, irmãos, a mente dele muda. Então metanoia é uma mudança na mente, é uma transformação na mente, é uma transformação que acontece dentro, mas ela é expressa para fora. Aí eu pergunto, se arrependimento em língua grega é metanoia, é uma mudança de mente, Judas, na realidade, irmãos, ele se arrependeu ou ele sentiu remorso? Ele sentiu remorso. Por que remorso? Porque a atitude de Judas ao trair Jesus é se enforcar. E Judas morreu enforcado. Foi isso? Foi não. Foi isso ou não? Foi não. Isso foi o que nos ensinaram na igreja. A Bíblia não diz que Judas morreu enforcado. A Bíblia diz que Judas foi
Formar-se. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 18, está escrito: este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, e a corda arrebentou-se, e as suas entranhas se derramaram. O texto narrado por Lucas no capítulo de número 1, versículo de número 18 de Atos dos Apóstolos, diz que quando ele foi cortar, a corda torou, e ele caiu entre pedras pontiagudas no penhasco, e as suas entranhas, com o impacto da sua barriga, foi aberta, e ele morreu. Então Judas não morreu enforcado, Judas morreu da queda. Outra coisa interessante que eu quero aqui destacar para os irmãos, outro aviso, antes da gente entrar na matéria, é o aviso histórico. Você sabia que Judas, ele era parente de Jesus? Quem sabia disso aqui? Também eles não valem, também é mestre em teologia formada, sabe isso? Não, vale não. Judas, irmãos, ele era parente de Jesus Cristo. Na realidade a gente chama Judas Iscariotes porque é uma expressão aportuguesada. Só que se você observar o livro de Josué, capítulo de número 15, versículo de número 25, vai existir em Judá uma cidade chamada de Quiriote. Judas, ele pertencia a esta cidade chamada de Quiriote, que a gente aprendeu Iscariote. Na realidade não seria Judas Iscariote, mas sim Judas de Quiriote. E observe no texto que Quiriote era uma cidade que pertencia à tribo de Judá. De que tribo Jesus era? De que tribo Judas era? Logo, a cultura judaica chama isso de clã, onde ela vai dizer que todos aqueles que pertenciam ao mesmo clã eram parentes. Jesus era parente de Judas. Judas era parente de Jesus. Queridos, todos nós já fomos traídos em determinado momento da nossa vida por pessoas, ou através de pessoas de perto, ou até mesmo da nossa própria família. Então, isso não é um privilégio apenas que Jesus também passou pelos mesmos vales que você passa. Outra vez um histórico aqui para você entender. Por que, irmãos, estou falando isso? É para você ter uma noção do que é teologia. Qual é a razão da teologia existir? A teologia não é esse bicho-papão que as pessoas estão pintando, porque na realidade, irmãos, muitos pastores aí não querem, na realidade, é que os seus livros descubram a verdade. Por quê? É mais fácil manipular alguém que não tem conhecimento. Você já tentou manipular alguém que tem conhecimento, irmão? Você já pensou quanto é difícil enganar alguém que tem conhecimento? Mais difícil. O segundo aviso histórico que eu quero aqui destacar é porque muitas das vezes você lê um texto sagrado e tem coisas que você lê e você entende de forma diária, mas tem coisas que você lê e você não entende, porque além da Bíblia é necessário todo estudante ter fontes extra-bíblicas. E seria isso, pastor? Seria livros, irmãos. Todo estudante da Bíblia também tem que ser um amante de livros. Ele tem que gostar de ler. Não adianta o pregador querer ser pregador e não gostar de ler. Até porque Deus nos chamou para sermos uma voz, não é? Tem muitos pregadores aí que são eco. O YouTube está aí, irmãos. Acaba não querendo estudar mais. Teve um indivíduo que eu vi postando, um pastor, certa-feira postando aí, dizendo que estava estudando para dar doutrina de hoje. O cara estava com a Bíblia aberta, ele ficou lá na postagem do Facebook, com a Bíblia aberta, notebook aberto, no YouTube, o pregador pregando, e ele anotando o nome do cara que estava pregando, para passar para a igreja, sem saber de fato se aquilo era verdade ou não. Quer ver uma coisa aqui, irmãos, que você às vezes crê que não tem? A
Bíblia diz que é Filipe.